Na verdade, o tema dessa ministração é Não Andeis Ansiosos, né? Curiosamente, há um ano atrás, eu cheguei a ministrar isso, compartilhar com os irmãos, numa live no Facebook. Não sei se os irmãos, o Marcinho, alguém se recorda. Exatamente há um ano. E eu fiquei a semana, passei por vários problemas na semana e de experiências dentro dessa ministração, e o meu coração sempre se voltava para ela. Quando eu tentava fugir, sempre voltava para ela. E aí eu entendi que eu tinha que compartilhar essa ministração com vocês. Passei pelas experiências. Quando o meu coração começava a ficar ansioso, eu lembrei de que Paulo nos disse que somente pacificados em Cristo nós vamos lançar fora toda ansiedade. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Eu vou depois dizer a estrutura dessa mensagem do texto e como que vai se dar isso, e aí depois nós vamos dialogar com outros textos. Vamos lá. O verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É um texto muito conhecido dentro do Sermão da Montanha de Cristo. E aqui, observando esse texto, eu vou expor aos irmãos a estrutura que eu percebo dele em 4 partes que Jesus está falando. E vamos discorrendo um pouco sobre ele, dialogando com outros textos. Primeiro, do verso 25, nós vemos Jesus apresentando aqui a advertência dele, para que nós não andemos ansiosos, ou aquela multidão, e, na verdade, os discípulos que estavam ali com ele, mais propriamente dito. Do verso 26 até o verso 30, Jesus dá os fundamentos por que nós não deveríamos ou não devemos estar ansiosos. E do verso 31 ao 33, ele faz um paralelo entre buscar todas estas coisas, que aqui no verso 25 ele vai dizer que são as coisas básicas da existência humana, a água, o beber, o hidratar-se, o alimento para o corpo, para matar a fome, e o vestimento para proteger ou aquecer o corpo, que são coisas básicas e que as pessoas, de fato, se preocupam com elas. E aí ele faz um paralelo entre estas coisas, a busca diligente por essas coisas e a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. E aí, depois, no verso 34, ele vai dizer que não devemos estar inquietos com o dia do amanhã. Repare, irmãos, que no texto você percebe esses conectivos. Por isso, depois você vai ver portanto e um outro portanto.
E ele sempre vai encadeando esse raciocínio. E aí nós devemos entender um pouco mais do que ele discorre nessa mensagem. Por que ele estava falando para nós não estarmos ansiosos? E por que essa advertência em forma de imperativa a nós? Será que Cristo não percebe que essas coisas são coisas relevantes para o ser humano? Será que Jesus não percebia isso? Não é o caso, a gente sabe disso. Bem, ele começa com por isso. E aí nós vamos entender melhor essa ideia lá em Lucas, no capítulo 12, verso 22. É um texto correlato com este, onde antes dele advertir aos discípulos, você percebe ele falando lá com um homem que chegou até ele, pedindo para que ele dividisse a herança do seu irmão com ele, repartisse a herança. E Jesus, logo imediatamente, responde àquele homem dizendo: olha, quem constituiu entre vós juiz ou repartidor dessa herança? Então ele repreende aquele homem e logo em seguida o texto diz: lhes recomendou. Aí ele vai falar à multidão. E aí ele vai contar uma parábola sobre um homem louco. E aí o cerne do que, antes de adentrar nessa parábola, que mais adiante a gente vai comentar, ele diz uma frase que chama muita atenção. Ele fala assim, que a multidão e nós devíamos estar guardados de toda e qualquer avareza. E aí ele vai usar essa frase, que eu acho a frase nevrálgica do texto, que fala assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui ele cria uma dicotomia: o ser e o ter ou possuir. E isso é importante em todo o texto que nós vamos aqui conversar e dialogar. Por quê? Porque o ter e o possuir fala daquilo que o homem busca nestas coisas, e algo a mais ainda. A busca materialista, a busca pelas riquezas. E aí Jesus ele vai dizer: olha, não consiste a vida de um homem, o ser que o homem tem é uma questão orgânica, é uma questão do interior, é o reino e a sua justiça. É esse reino desenvolvido dentro da consciência do homem, desenvolvendo uma consciência de Cristo dentro do homem, que ele vai mudar todo o seu olhar com relação ao ter e ao possuir, e ao trato e à mordomia com o seu próximo, e com o seu semelhante e os seus irmãos. Então, sem esse desenvolvimento do ser, você não pode compreender como lidar com o ter e o possuir, sendo que aquele que deveria ser o dono e o possuidor é possuído pela coisa. E aí ele não pode mais entender, ele vive uma vida de egoísmo e não entende o que é fraternidade, o que é irmandade, e ele não pode, então, ser rico para com Deus. E aí, voltando aqui ao texto, dando esse esclarecimento, no verso 25, Jesus, então, adverte: não andeis ansiosos pela vossa vida. E é interessante, queridos, a gente falar que a palavra ansiedade traz uma ideia no grego de um sentido de estrangular ou sufocar. E isso nos traz um insight importante, que seria algo que nos leva a uma asfixia. Seria como uma espécie de inquietude, agitação, perturbação, que vai nos causando sufocamento. E aos poucos vai consumindo a nossa consciência e nos impedindo de ter paz e descanso na alma. Então, olha o peso da ansiedade. A palavra aqui é ansiosos. Então, o termo grego traduzido para ansiosos, nessa versão atualizada, ela significa literalmente ter ansiedade, estar ansioso, estar indevidamente preocupado. E é curioso porque estar indevidamente preocupado, alguém poderia pensar, mas Jesus, nós estamos falando de comer, de beber, de vestir, são coisas essenciais da vida humana. Como estar indevidamente preocupado? Como é que é essa questão? Não que Jesus ele está dizendo que você não vai trabalhar, não vai estudar, ele jamais vai pregar a preguiça, a leniência, nada disso. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que essas coisas não podem ocupar o seu coração.
Essas coisas não podem fazer com que o seu coração fique ali, latente e de modo excessivo dentro de você, porque isso é uma preocupação indevida. E aí você percebe que isso é fruto de um pensamento equivocado e distorcido da realidade. Distorcido de qual realidade? De quem é Deus, a ignorância acerca de quem é Deus, a vontade, a sua obra e a nossa existência no próprio Deus. Tanto é que no verso 26 ao verso 30, como eu falei, ele vai dar os fundamentos. Por que você não deveria estar preocupado com isso? Ansioso. E ele começa dizendo, observai as aves do céu. E depois ele diz, considerai como crescem os lírios do campo. E aí, como assim? As aves, elas não colhem, nem ajuntam, e como que elas conseguem? A provisão do Pai. E aqui Jesus ele começa a apontar para o cuidado e a providência do Pai. E aí você vai ver que no verso 31 ao 33, nesse paralelo que eu disse sobre a busca por estas coisas, e a busca pelo reino de Deus e sua justiça, é o que faz o link dessa questão. Por quê? Porque os gentios que têm uma visão turva sobre isso, que têm um coração alheio a quem é o seu Pai, e ao cuidado e à providência divina, eles não conseguem perceber que tudo isso, na verdade, vem do Pai. Toda a provisão e tudo que nós temos, nós damos, tudo isso é graças ao Pai. E se o Pai cuida dos animais, por que Ele não cuidaria de nós? É a questão que Jesus levanta. E aí, esse verbo procuram todas essas coisas, falam a ideia de devoção, de algo de diligência, é algo que você coloca muito as suas forças. E ele diz que os gentios, eles procuram todas essas coisas. E aí Cristo vai dizer, olha, buscai. E o verbo é similar na ideia, buscai diligentemente, com esmero, com força, com esforço. Primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Então ele fala de primazia. Ele fala de ordem das coisas. Sempre o espiritual, ele é superior ao material, a busca pelo material. E aí é que ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E olha a base que Cristo dá. Ele sabe, o Pai sabe que você precisa delas e o Pai também vai acrescentar essas coisas. Então ele diz, olha, você tem que confiar no cuidado e na providência de Deus, o Pai. E é isso que é o que Jesus dá de fundamento para dizer, você não precisa estar ansioso. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer tudo isso, mas na verdade, entenda, o Pai tem sempre cuidado de você. Não pense que é pela sua autossuficiência. Jamais. E aí no verso 34 ele vai dizer sobre a inquietude do amanhã, que é o que é isso, essa ansiedade? Olha, a ansiedade, ela acaba sendo algo que mina a fé da pessoa. Ou o nosso irmão, não sei se é assim que soletra, George Miller, é assim mesmo? George Miller? Ele disse assim, o começo da ansiedade é o fim da fé. Quando você começa a ficar ansioso, a sua fé vai ruindo. Por quê? É isso. Porque o seu coração vai perdendo de vista o reino de Deus, vai perdendo de vista a sua visão sobre o Pai, vai perdendo de vista a sua dependência sobre o Pai, e aí você não consegue, você quer caminhar por si mesmo, e aí você quer andar no braço da autossuficiência, e aí você vive por si mesmo, no egoísmo, e aí você só colhe sofrimento e tristeza, porque não há nenhum bem fora de Deus. A gente tem que entender isso. Por mais que você tenha, se você tem saúde do corpo, se você tem posses, se você tem carro, casa, tudo isso, entenda. Tudo isso que você tem são coisas efêmeras da vida. E, na verdade, todo o bem que você possui, de fato, está em Deus. E se tudo isso ruir, o que acontece? Se você tem guardado no teu coração Cristo e a sua palavra, você tem paz no coração. É a paz que Jesus falou que o mundo não pode dar. Então, irmãos, você percebe que
trazendo para os nossos dias essa questão da ansiedade, eu vou perguntar para os irmãos, eu vou listar algumas coisas, e eu queria que os irmãos vissem se realmente concordam, se isso tem trazido ansiedade às pessoas no nosso tempo. Eu poderia dizer aqui, a pressão da vida moderna, a busca pelo possuir e ter, para ser alguém, entre aspas, ser alguém na sociedade. Vocês acham que isso traz ansiedade às pessoas? Vamos colocar aqui, saúde do corpo, a saúde do corpo, e vou colocar também a enfermidade. Estamos num contexto pandêmico, você acha que isso traz ansiedade às pessoas? Muita ansiedade, né? Crises nos relacionamentos, ruptura de pais e filhos, cônjuges e irmãos. E aí? Perda de um ente ou familiar amado. Traz ou não traz ansiedade? Muita, né? Mas se eu disser para você que tem uma coisa maior e primordial que traz ansiedade às pessoas, do que essas, vocês achariam que eu estaria certo? Mais do que isso. Eu falei de coisas profundas, né? Perdas. Falei de enfermidade, saúde do corpo, pressão moderna, né? Trabalho, atividade, ser, currículo, faculdade, tem que ser alguém, tem que ter profissão, correria. Eu diria que tem algo maior do que isso que causa ansiedade às pessoas. Alguém arriscaria? A morte está aqui, perda de um ente familiar. Maior do que isso, traz ansiedade. Vamos ver se vocês concordam comigo, olha. Eu digo isso que é primordial, a ausência de comunhão autêntica com Deus. Traz ansiedade à alma. A ausência de comunhão autêntica com Deus, de verdadeira comunhão com Deus, é que traz ansiedade às pessoas. Traz profunda, e elas nem percebem. E às vezes elas não sabem de onde que vem. É a falta da comunhão autêntica com Deus. Eu diria, nós somos cristãos, que temos discernimento. Eu diria, muitas vezes estamos atribulados e vários problemas e não sabemos de onde que é. É o quê? É a falta de comunhão com Cristo, de conhecê-lo, de abrigar a palavra no coração, de refletir sobre aquilo que tem sido apregoado sobre Cristo, de entender que a consciência de Cristo precisa ser formada dentro de nós com urgência, porque essa, de fato, é o que nós vamos levar para a eternidade. Você não vai levar nada daqui, ou vai alguma coisa? No mundo dos mortos tem lá, olha, ele é o título tal, pós-doctor. Será que no mundo dos mortos existe isso? Não, é aqui, ele acabou de entrar o pós-doctor aqui, gente, vamos dar uma cadeira para ele. Olha, aqui acabou de entrar o reverendo, o pastor, fulano. Não, olha, não tem isso no mundo dos mortos. Ele tinha muitas posses, o bilionário, olha, entrou aqui. Nossa, não existe isso no mundo dos mortos. O que existe no mundo dos mortos? O que você levou na sua consciência de Cristo, daquilo que é eterno, espiritual, daquilo que é de Deus. É isso que importa. Então, queridos, ao apresentar esses fundamentos e tudo isso que a gente colocou aqui, eu quero dialogar com alguns textos com os irmãos, a começar do texto base para esse diálogo, que é o texto, uma porção do texto lá da parábola do semeador. Lucas 8,14 diz assim, que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha a palavra aqui, sufocados. Lembra que eu falei que o termo grego ele traz uma ideia de sufocar ou estrangulamento? E Jesus, quando ele está contando essa parábola, ele está pregando a multidão, ele fala dos tipos de corações. Os irmãos sabem que a parábola ela vai contar ali 3 tipos de corações, e o quarto coração seria aquele que é uma terra fértil, que abrigou a palavra de Deus, que compreendeu, e porque compreendeu, deu frutos, que é o que importa. E essa daqui é a que caiu entre espinhos. E aí ele vai dizer que este está sufocado pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. E aí, nisso, é interessante que essa palavra sufocar, que a gente tinha comentado,
ela também, na revista corrigida, ela chama de cuidadosos. E aí a gente pode, inclusive, parafrasear aqui esse texto de Lucas 8,14, eu acho que sem prejuízo de entendimento. Olha o que eu vou colocar aqui. O texto diz assim, a parte final: foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E eu diria, foram tomados por ansiedade, pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, tornando-se infrutíferos. Então, Cristo, ele está preocupado com a ansiedade, que nós não andemos ansiosos por causa disso. Porque ele sabe que o nosso coração se torna infrutífero para com Deus, para com o próximo. E aí não devemos andar ansiosos. E há um texto que fala muito com isso, interessante, para nós refletirmos nosso coração, Lucas, capítulo 10, eu quero ler com os irmãos, no verso 38 ao 42, que é um texto também muito conhecido, que aí entra esse tópico de sufocados com os cuidados, que é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Diz assim, Lucas 10, a partir do 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta. Olha a expressão, inquieta. Lembra que eu falei que havia uma inquietude? E te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É um texto belíssimo, muito conhecido dos irmãos. E aqui nós temos duas pessoas, e para não dizer dois tipos de corações, que estão aqui nessa passagem. Marta e Maria, discípulas de Jesus. Aqui o texto diz que Marta hospedou Jesus. Ela queria receber Jesus. E ela estava muito ocupada com muitos serviços. E aqui o texto diz que ela estava agitada de um lado para o outro, com muitos serviços. E por causa disso ela foi ali falar com o mestre. Entenda, Marta nos remete a um coração que está ali ansioso, movido por ansiedade. Agora, vamos parar para pensar. Ela está ocupada querendo servir ao mestre. Ela quer receber o mestre com grande honra. Ela quer ali servir, talvez, ao que parece, um banquete ao mestre. Alguma coisa assim. Muitos serviços ela está fazendo. É uma coisa ruim? Não, né? Ela quer servir ao mestre, ela quer ali fazer alguma coisa para o mestre. Ela quer receber o mestre com honra, ela entende que o mestre deve ser recebido com muita honra. É o que parece no texto. Agora, qual é o problema aqui? O problema é o coração dela, que está ansioso. Com tantas coisas, ela ocupou. Aí eu poderia dizer para você, meu irmão, para refletir, será que o teu coração não está muito ocupado com tantas coisas? Aqui, ela está ocupada com coisas que dizem respeito ao mestre. E talvez alguém poderia dizer, mas para o Senhor. Mas a pergunta que fica ao Senhor, que fica para nós é o seguinte: mas o Senhor pediu todas essas coisas? Mas será que não deveríamos ouvir o que o Senhor quer? E aí muitos irmãos, não desprezando a sinceridade e o amor dos irmãos, mas eles se ocupam de tantas coisas em nome de Cristo e para Cristo, mas não se perguntam se Cristo quer essas coisas. E aí o coração está agitado, perturbado, ansioso com tantas coisas que não produzem vida eterna.
dentro deles. Não produz vida eterna dentro de você. E aí, olha Maria. Maria talvez ela pensasse assim, não, uma simples refeição tá bom. Ela estava aos pés do mestre, a ouvir o mestre. Olha o coração, aqui está tratando de um coração de um discípulo. Quedava-se, estava ali prostrada, sentada, estava ali aos pés do mestre. Seria como Paulo, a expressão que Paulo usou em Atos 22 ali, ele fala, 22:3, que ele fala assim que ele foi cuidado ali, ele foi, rigorosamente esteve ali aos pés de Gamaliel, como um discípulo. E Maria, ela está aqui como um discípulo, ávida por ouvir o Cristo. Ela quer saber do Cristo, ela quer ouvir o Cristo. O mais importante era ouvir o Cristo. Só que Marta, preocupada com tantas coisas para o Cristo, o coração dela perturbado, ansioso, não tinha condições de ouvir o Mestre. O coração ansioso perde de vista ouvir o Evangelho. Esse é o grande problema. E aí você pode estar ocupado com tantas coisas. Eu diria para você que você pode estar ocupado, talvez com os seus estudos, atividades profissionais, do lar. E aí você se ocupou com tantas coisas que não tem tido tempo, ou pouco tempo, a fim de que o seu coração reflita sobre o Evangelho. Então, por mais que você descanse o seu corpo, procure isso, não há descanso para a sua alma. Talvez ela ande inquieta, impaciente, ansiosa com tantas coisas, igual a de Marta. E aí você esteja perdendo de vista o alvo. O alvo é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Pare um pouco para refletir. Se isso é bom para a sua vida. Cristo não está dizendo para você parar de fazer essas coisas todas. Ele está dizendo de que sempre, sempre você deve se lembrar que a primazia é o reino de Deus e a sua justiça. Sempre será. E sem isso, você só vai andar ansioso e preocupado. Correndo atrás do vento, como diz o provérbio do Salomão. Corre, 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 tudo é vaidade. Tudo vai passar e você... E eu pergunto, o que você vai levar daqui para a eternidade, meu irmão? Quando fala assim que Maria, ela escolheu a boa parte, e essa não será tirada. E Maria, como um coração de um discípulo, está lá prostrada, querendo ouvir o Mestre. E ela entendia que ouvir o Mestre era a única coisa necessária. Coloque isso no seu coração. Tudo o que você fizer aqui, se você trabalhar, se você estudar, tudo é para a glória de Deus. Nunca se esqueça de que a sua vida é um tributo a Deus. Nunca se esqueça disso. E o louvor e a adoração a Deus que você presta é quando em todo lugar, em tudo que você fizer, você sempre se lembrar que deve ser para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido por meio de você. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Que Deus seja conhecido por meio de você. Pense no reino. Coloque o reino como primazia no seu coração. Deixe que Cristo seja constituído dentro de você. Para isso, você tem que ir à cruz. A cruz é onde atrai todas as pessoas. Todos são atraídos à cruz. E na cruz, nenhum permanece no eu. Lá na cruz, só existe um nós. É Deus, tudo em todos. É para todos. É para o corpo. É para o reino. Não existe eu no reino de Deus. Eu só há um, que é o próprio Deus. Então, na cruz, todos são aniquilados. Todos se tornam um. E aí não há mais inimizade, contenda. E aí nós vamos poder expressar a fraternidade, o amor, a esperança. Mas temos que ir à cruz. Temos que ouvir o Evangelho. E aí nós vamos ter lugar para a ansiedade. Continuando, irmãos, tem um outro texto belíssimo também, no tema Sufocados com as riquezas e os deleites da vida, que é o link disso que Jesus falou, por isso, não vos andeis ansiosos.
É o que eu tinha falado, Lucas, um pouquinho mais adiante, em Lucas capítulo 12, no verso 13 ao 21, que fala do homem louco. E aí os irmãos agora vão entender melhor por que ele disse por isso, lá no texto de Mateus 6, 25, e aqui em Lucas 22. Diz assim, Lucas 13, 12, 13, desculpa, Lucas 12, 13 é o texto, um pouquinho adiante do que a gente estava lendo, de Lucas 10. Diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu ao homem, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele pergunta, uma pergunta retórica. Então, no verso 15 diz, então lhes recomendou. Aqui o lhes refere-se à multidão, do verso 13. Ele está falando agora para a multidão. Ele pegou o exemplo do que o rapaz falou e falou, agora eu vou ensinar a multidão. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola. Ele continua dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ó, ele dizendo consigo mesmo, tens muitos depósitos, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ou ele, na pseudo-segurança dele. Mas Deus lhe disse, louco, olha a loucura, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E o assim, a conectividade aqui, é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Esse que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, ele está na loucura, é o que Jesus falou. É a grande loucura que o mundo vive. E que o nosso coração também passa por isso, a loucura. E olha o verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos. Aí ele vai continuar o texto similar ao texto de Mateus 6, 25. Então, aqui é o contexto da questão do que Jesus está falando. Jesus está falando de um coração que está ali pensando que a vida de um homem é os bens que ele possui. E como eu falei, na verdade, o que nós temos que ter de preocupação no nosso coração é aquilo que tem sido constituído dentro de nós, o nosso ser em Deus. O quanto da mente de Cristo tem sido formado dentro de nós. E não o quanto de bens ou qualquer coisa que a gente tenha ou possua. O que é o problema disso? O problema é que a humanidade não sabe lidar com o que tem, que possui. Porque ela não consegue ser pacificada. Ela não consegue aprender com a simplicidade, com a humildade que é Cristo. Então, Tiago, inclusive, ele adverte que havia na igreja lá irmãos que recebiam pessoas que tinham anéis de ouro, autoridade, pessoas eminentes, e colocavam uma cadeira grande para eles. E recebia com grande honra. Aí tinha um irmãozinho bem pobre, que não tinha nada. Aí que ele fazia, não, fica em pé, ou então senta em algum lugar ali, se tiver uma cadeira, ele senta lá. Olha a acepção de pessoas. Aí Tiago diz que essas pessoas que fazem assim, esses irmãos, eles se esqueceram de que Deus escolheu os pobres deste mundo. E que muitas vezes, lá no contexto mais imediato deles, os próprios ricos é quem exploravam eles, e quem levavam eles aos tribunais, é quem os açoitava, é quem os perseguia. E ele tratava assim. Aí Jesus, certamente, vai dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí Tiago vai dizer o quê? Ele vai dizer que o fato de tratar esse irmão com honra, a essa pessoa, autoridade, não é o problema. O problema é desprezar o outro, que não é uma autoridade.
porque no Evangelho não tem espaço para isso. Aí ele vai dizer que são ricos para com Deus aqueles que consideram a fraternidade. Porque esse louco aqui da parábola, ele estava preocupado em acumular. O discípulo de Cristo, preste atenção, não deve acumular tesouros para si mesmo, antes deve se perguntar sinceramente onde está o seu coração. Por quê? O apóstolo Paulo diz que o amor às riquezas é um grande mal. Ele diz em 1 Timóteo 6, 10, ali naquele contexto. Então, o homem que entende, ou ele busca a sua vida em torno do materialismo, ou da ganância, esse homem ele é transpassado por muitas dores, muitos sofrimentos, e ele se embaraça nessa luta pelo reino de Deus, porque falta-lhe visão espiritual sóbria. E aí Jesus falou, olha, é impossível servir dois senhores, ou serve a Deus ou serve as riquezas. Ou busca a Deus ou busca as riquezas. O coração não pode estar dividido. O coração ele tem que estar decidido. E aí, eis a advertência para se ter cuidado com a ganância. É isso que Jesus está dizendo. É um tipo de coração avarento, que fica consumido pelo desejo de acumular bens para si mesmo. É um estilo materialista insatisfeito, que é sempre mais. Nunca está satisfeito. Isso é uma bola de neve. Mas por que essa inquietude? Foi o que eu falei, a principal, primordial. Quando você começa a debruçar na comunhão autêntica com Deus, aproximando-se da cruz, aproximando-se de Cristo, fazendo como Maria, ouvindo o Evangelho, permita o seu coração ouvir. Comece pela mensagem de domingo anterior, que o Alexandre ministrou, uma mensagem profundamente reflexiva. E entenda, o seu coração, ele precisa estar ocupado no Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, a loucura que Jesus falou aqui, e por isso que ele advertiu aos discípulos, olha, não andeis ansiosos. Eu sei que vocês têm que comer, têm que vestir, têm que beber. Ele não disse para ninguém parar de trabalhar, de estudar, nada disso. O que ele disse é o seguinte, olha, o seu coração não pode estar ocupado com essas coisas, consumido, porque aí você desvia de Cristo. Você desvia do alvo, que é o reino e a sua justiça. E aí você não consegue, então, caminhar de maneira sóbria a caminhada da fé. A caminhada rumo a Deus, rumo ao quê? A sermos cada vez mais de Cristo. Ou como Paulo diz, tomando cada vez mais posse do tesouro que é Cristo. Então, irmãos, essa é a advertência sobre sufocados com as riquezas e os deleites da vida. Uma vida desperdiçada, como o filho pródigo desperdiçou a sua vida. Porque como ele vivia na base do egoísmo, ele achava que poderia viver e viver e viver a si mesmo e nada lhe aconteceria. Mas ele desperdiçou a sua vida e transpassou a sua vida com muitas dores. Então, irmãos, mais um texto para meditar com os irmãos. Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, que seria um próximo tema, sufocados com as fortuitas tribulações. Um pouquinho mais antes aí, outro texto conhecidíssimo também da igreja, sufocados com as fortuitas tribulações. Lucas 8, a partir do verso 22 até o verso 25. Que tem aí que o prólogo, Jesus acalma uma tempestade. Diz assim, o verso 22, aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Essa expressão aqui, só
Cadê o Josué? Só o Josué mesmo. Esse aqui é ir a pique, afundar, naufragar, sossobrar, é complicadíssimo. Não está no meu vocabulário, né? Cheguei nesse nível, não. O 24 diz, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Um texto muito conhecido, pregado muitas vezes. Mas pare para refletir mais uma vez comigo nessa noite sobre esse texto. Aqui nós temos os discípulos com Jesus. Jesus, ele fala uma expressão de muita convicção no verso 22. Ele diz assim, passemos para o outro lado. Os discípulos prontamente atenderam e partiram. Mas os discípulos, você vai perceber aqui que eles não puderam refletir ou discernir essa palavra depois, não lhe veio o coração. Eles não confiaram nessa palavra de Cristo. Olha, aqui é um imperativo, passemos para outra margem do lago. Se Jesus falou assim, passemos para outro lago, vai passar ou não vai? Vai ou não vai? Ninguém duvida? Vai passar, não vai? Mas olha o que aconteceu. Vou falar que Jesus confiava na sua própria palavra, né? Mas, olha só Jesus. Jesus dormiu. Ele descansou. Está dormindo. Engraçado que eles estavam atravessando ali de Cafarnaum para Gadara. Então, assim, nesse local onde eles estavam passando, ali tem um fenômeno climático típico daquela região ali, montanhosa, junto ao Monte Hermon, aonde nesse fenômeno as águas se agitam, as águas doces, e aí fazem-se ondas, como se fosse um mar. É por isso que o texto vai chamar aqui, ou em outros locais chamam isso de Mar da Galileia, porque não é um mar de fato. Agora, pense comigo, isso, embora seja típico, não é algo que eles se deparassem o tempo todo para acontecer. Se sabia disso, mas não é algo súbito. Então, assim, eles estão lá no barco, e de repente vem uma tempestade. Jesus já sabia que viria a tempestade, mas Jesus está dormindo. Olha como Jesus, ele tinha uma intenção de ensinar. Jesus estava o tempo todo querendo colocar para nós e para eles o reino de Deus. O tempo todo, tudo era uma oportunidade para que eles conhecessem mais do reino de Deus. E quando eles dormem, pensa Jesus ele está dormindo e assim, em nenhum momento Jesus disse que eles não teriam nenhum tipo de tribulação. Jesus nunca disse isso, pelo contrário, Jesus ele disse assim, em João, salvo engano, acho que é João 16, 33, ele diz assim, no mundo tereis aflições. É isso que ele diz? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso todo mundo diz, inclusive eu estou dizendo. Agora, o que as pessoas não param muito para refletir é que o que ele disse um pouco antes, no mesmo verso. Alguém lembra? Ele diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, esse pedaço do verso, a parte A, é que faz o sentido do outro. Você vai ter aflição, mas em mim, nas minhas palavras, no que eu digo, as minhas palavras estando abrigadas no seu coração, você terá paz. Se elas estiverem lá abrigadas, se você confiar nelas, você vai ter paz. Você vai sempre se lembrar que, mesmo no meio da tribulação, haverá paz. E aí me chamou até a atenção disso, o post que o nosso amado irmão Alan postou, foi agora, não foi? Ontem, não lembro agora. Ele postou
acho que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, nosso pastor presbiteriano, eles chamam lá de reverendo, mas é um pastor, enfim, é a nomenclatura que eles gostam de usar, os presbiterianos. Diz assim, olha, paz não é ausência de problemas, mas a presença manifesta de Deus no meio dos problemas. Olha, a paz não é ausência de problemas. Essa é a paz que o mundo compreende. Mas a paz que Deus dá, e a paz que é o próprio Cristo, e a paz que de fato você tem que experimentar dentro de você, que é Cristo, essa paz pacificando o seu interior, ela só pode acontecer no meio dos problemas. É Deus manifestando-se dentro de você no meio dos problemas. É a paz te pacificando o coração no meio da tribulação. Ele não te livra da tribulação, de fato. Isso acontece, muitas tribulações, você está suscetível, você não está livre, não existe. Os crentes, às vezes, pensam, alguns, que Deus tem que livrar todo mundo de todas as tribulações. E alguns até apregoam isso. Eu tinha um colega que ele pregava que ninguém podia ficar doente, que Deus levou, Cristo levou todas as enfermidades, ele pregava Isaías 53, eu disse, mas como? Como é isso? Ele levou, mas ele curou lá, mas tem um monte de pessoa enferma, como é que é isso? Aí vai dizendo, as pessoas não têm fé, então por isso ficam enfermas. Mas como? Até que ele fica doente, aí como é que ele vai dizer? Então, assim, aqui Jesus está tranquilo, está calmo. E aí ele quer ensinar essa paz. Enquanto Jesus, olha só, enquanto os discípulos, enquanto Jesus, ele descansava sobre o travesseiro na proa do barco, os discípulos, ao invés de descansarem nas palavras de Cristo, eles não. Eles vendo aqui as águas entrando no barco, talvez olhando as circunstâncias, olhando tudo que estava acontecendo, eles esqueceram da palavra de Cristo que diz assim, passemos para o outro lado. E aí, no meio da tribulação, você se esquece da palavra de Cristo. E aí, você está lá tentando tirar a água do barco. E isso remete à ideia de que você, na ilusão de que você tem controle das circunstâncias, como se você fosse resolver o problema. É a autossuficiência, é o egoísmo, o ego gritando dentro de você, você vai resolver. Mas aquilo não passa e não vai cessar, até que você chegue a uma situação em que você tem que clamar a Deus. Para quê? Para que você clama a Deus? Já parou para pensar? Por que você clama a Deus na tribulação? Sabe o que é isso? É a ansiedade lá dentro, que está te perturbando no ego, e aí você tem que falar com Deus para pacificar o seu coração. É a paz que ele falou, a paz que eu vos dou, que eu vos deixo. As minhas palavras estão a paz. Em mim você encontra as paz. A paz está em mim. É por isso que você não vai encontrar paz até que você entenda que Ele é a paz. E Ele não disse que vai te livrar das tribulações, mas Ele disse que estará sempre contigo, todos os dias estarei convosco. Essa foi a promessa que Ele disse. Ele não diz assim, você não vai ter aflições. Ele disse, eu estarei com você, todos os dias, independente das aflições. E é por isso que Ele repreende os discípulos que clamam a Ele, dizendo assim, mestre, mestre, estamos perecendo, como se Jesus não soubesse, né? E aí Jesus repreende e vai dizer para eles bem assim, onde está a vossa fé? Onde ele fala, onde está a vossa fé? E aí, a sua fé estava onde, será? Na sua habilidade de pescador para tirar a água do barco? Será que era isso? Será que é no conhecimento que você tem, que você desenvolveu tantas coisas, você quer resolver todos os problemas? Será que é isso? É isso que você vai conseguir? Onde é que está a vossa fé? Não tinha que estar na palavra de Cristo? É isso que Jesus está falando para eles. Vocês não tinham que permanecer na minha palavra e crendo de que eu falei que nós vamos passar para o outro lado? Então, queridos, o que nós temos que entender é que aqui os discípulos, percebe-se que faltava a eles um conhecimento no coração de quem Cristo era, das credenciais divinas de Cristo. Quem Cristo era? Cristo queria mostrar a eles que, de fato, Ele era o Cristo. E Ele controla o vento e o mar. Mas é porque os discípulos não o conheciam ainda, não lhes abriu o coração, o entendimento.
E é isso que nós temos que entender, que cada vez mais nós conhecemos a Cristo, cada vez mais nós nos apossamos dessa paz, cada vez mais estaremos preparados para toda e qualquer tribulação. E mesmo que a tribulação, ela aflige o teu coração e a ansiedade tenta brotar, você vai se lembrar que somente em Cristo você tem a paz. Somente em Cristo. Então, irmãos, aqui nós temos os 3 pontos que eu elenquei nessa noite. E aí, observando todos esses problemas que eu coloquei desses textos dialogados, tem uma coisa que Cristo ele fala no verso 26 ao 30 de Mateus 6, e que Paulo também fala em Filipenses, capítulo 4, versos 4 e 7, que eu entendo que é justamente o antídoto contra a ansiedade, o antídoto para o teu coração. E nós devemos o quê? Olhar, em Mateus 6, 26, 30, ele fala para olhar para a criação, e lá você contemplar o cuidado e a providência divina. E eu acrescentaria o que Paulo diz em Filipenses: olhe para o Cristo. Olhe para o Cristo. E aí você vai ter pacificado o teu coração. Olha o que diz Filipenses 4, é o último texto que eu vou ler com os irmãos, do verso 4 ao verso 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, olha a expressão, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Olha o trecho final. É a paz que vai guardar a sua mente e o seu coração. A paz de quem? Da palavra, do político, que vai ficar tudo bem? Será isso? De Deus, né? Vamos refletir, amados. Paulo, ele está dizendo aos filipenses, e está dizendo também a nós. Olha a expressão de Paulo. Paulo, ele usa aqui um imperativo para falar. Ele exorta a igreja para que ela esteja assim somente, sedimentada somente em Cristo. Que a alegria esteja em Cristo, onde você tem o verdadeiro gozo e a verdadeira alegria. E ele vai dizer por quê? Porque, a despeito das circunstâncias que você possa passar, o seu coração não pode estar sedimentado nas coisas. Então, a sua alegria tem que estar no Senhor. Por isso que ele faz essa ênfase. Ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque você vai ter alegria em outras coisas. Não que seja ruim. Ninguém está falando que não é ruim. Nada disso. Mas essa alegria nessas outras coisas que são efêmeras, jamais elas vão poder trazer ao teu coração a paz que você precisa nos momentos mais difíceis que você tiver. Não vai ser suficiente. A alegria tem que estar no Senhor. E é tão verdade que a nossa alegria não pode estar sedimentada nessas coisas efêmeras que Paulo ele repete a expressão. Essas coisas são ofertadas pelo mundo, mas ele vai dizer assim, olha, foi contundente repetindo, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele repete a expressão. E é curioso que no verso 5, por exemplo, a palavra traduzida como moderação, ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. A palavra moderação, ela traz a ideia de equilíbrio, e a palavra perto está o Senhor, que no grego traz uma ideia de proximidade, como está ao nosso lado ou conosco. Aí faz a conexão com o que Jesus disse, que Ele estaria contigo todos os dias. Quando Ele fala assim, que o Emanuel, Deus conosco.
Não é um Deus que faz lá e fica observando. Não, é um Deus imanente, que está aí com você, dentro de você, que caminha com você, que conhece as tuas dores, as tuas tribulações, os sofrimentos. Ele sofreu como você neste mundo. Então, ele sabe, ele aprendeu, por meio do sofrimento, a andar sobriamente neste mundo. E nós estamos passando por esse processo. Então, aqui, quando Paulo fala isso, ele não está falando à toa, soltando palavras ao vento. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo para você se alegrar no Senhor, não é porque é uma frase qualquer, é porque Ele está com você. Ele está aí, ó. Ele está na tribulação com você, Ele está em qualquer circunstância com você, nos momentos bons, nos ruins. Não é como seu amigo, que está só no momento bom, quando está ruim, ele sai fora. Não é isso. Ele está com você mesmo quando você erra. E quando você erra contra Ele e contra o seu irmão. Agora erra contra o seu próximo, será que ele vai estar com você? Duvido, né? A maioria das vezes não, né? Mas o Senhor está para te fazer aprender a caminhar neste mundo. Então, essa expressão que ele fala, é gracioso nós ouvirmos isso. Na verdade, traz ao coração uma grande paz, porque você sabe que Ele está com você independente do que acontecer. Você consegue ver a dimensão dessa palavra? Mesmo quando você erra, Ele está com você. Ele te acolhe, Ele não te lança fora, Ele não te rejeita. E você pode experimentar isso com seus amigos, não é isso? E fica triste, né? Até o Alexandre disse em uma das ministrações, e eu compartilhava com a minha esposa a mesma coisa, outrora, e é engraçado, porque eu dizia para ela, assim, comandando o que o Alexandre estava falando, era que é o seguinte: as pessoas, elas, na verdade, elas não gostam de ouvir a verdade, que o Alexandre até dizia. E eu dizia para ela assim: é tão engraçado que se você disser para a sua própria esposa, dependendo do nível de maturidade, entenda o que eu estou te falando, se você disser para ela qualquer dificuldade que você tiver, dependendo dos âmbitos, pode ser que você não encontre nela um apoio. Não é assim? Por causa da maturidade. Na verdade, eu falo do coração, da consciência de Cristo. E aí, quando as pessoas não dizem o que têm, na verdade, elas favorecem ao grande erro, concorda? Porque poderiam ser ajudados e acolhidos, e quando não, são lançados ou induzidos ao próprio erro do engano que eles estão caminhando. Olha como é que é o peso que a gente tem, né? Porque a gente, às vezes, não sabe acolher. E tinha um colega que eu até disse outrora, que uma vez, uma namorada que eu tinha, eu cometi um deslize, e eu falei até no encerramento da reunião, de que ele me acolheu, e ele me abraçou, numa reunião de oração que a gente estava orando juntos. Aqui eu vi como um abraço de Cristo. Olha a expressão do Evangelho. Ele não me rejeitou. Ele me entendeu, me acolheu, chorou comigo, me abraçou e falou: não, o Senhor está contigo, e o Senhor não vai te abandonar. E aquilo, naquele momento, para mim, é como se fosse Cristo me abraçando. Olha a importância. Olha, quando a gente chegar nesse nível de maturidade, de ao invés de nós rejeitarmos, nos acolhermos. Não é isso? E aí, olha Paulo dizendo, a mesma expressão de Cristo: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí, pessoal, a gente tem que ficar ansioso com alguma coisa? Nenhuma, nem um pouquinho, né? De coisa alguma, né? Olha o que ele fala: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Só isso ou tem que ser com ações de graça? Na tribulação você tem que dar ações de graça? Orando e dando graças ao Senhor, ações de graças? E pode isso, irmãos? Você consegue dar ações de graça? Olha o que Paulo está dizendo. Será que Paulo enlouqueceu? Não. Paulo, ele sabia bem em quem eu tenho crido, ele dizia. E a ansiedade, esse é o problema, é porque ela te tira do foco que é Cristo. Ela te desvia do Cristo. E aí você não pode entender o que o verso está dizendo. E aí você vai dizer: como que eu vou orar súplica ao Senhor com ações de graça?
Vou dar graças a Deus. Mas olha só, poder orar e suplicar com ações de graça é um privilégio que nós temos que experimentar. É como um desprender de si mesmo, aniquilando a autossuficiência e cultivando o confiar no cuidado do Pai por nós. Essa é a questão. E quando nós não nos esquecemos de que ações de graça, o que seria isso, ações de graça, que Paulo fala? Seria ser grato ao Senhor por tudo que temos experimentado ou recebido. É essa alegria no Senhor que ele fala, alegrai-vos no Senhor. É dessa alegria que traz ao coração um espírito de gratidão. E aí você vai se lembrar da cruz, você vai se lembrar do amor do Pai, você vai se lembrar que o Pai sempre esteve contigo em todos os outros problemas que você teve. E o Pai nunca te abandonou. Por mais erros que você tenha cometido e ainda comete, o Pai nunca te abandonou. Olha o amor do Pai por você. E será que na tribulação, ou em alguma angústia, algum problema, o Pai não está com você? Está sim. E aí, esse coração é que, quando você tem ao coração essa alegria, essa gratidão, é que você pode, então, orar com ações de graça. Quando essa alegria invade o teu coração, a alegria do Senhor, então vai despertar em você um espírito de gratidão. E mesmo na tribulação, você vai dar ações de graças. Aí você vai poder compreender aquilo que Paulo disse, olha, você estar contente em toda e qualquer situação. Olha a palavra de Paulo. Tendo escassez, abundância, eu sei estar contente. Nós aprendemos a estar contentes com o quê? Na abundância, né? E na escassez, a murmurar, não é isso? Mas Paulo diz o quê? Tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos contentes. Porque o Pai tem cuidado de nós. E aí a gente não pode entender que a ansiedade, ela pode procurar esmorecer a nossa fé. E, nesse sentido, nós temos que recordar do amor de Cristo e seguir o conselho de Pedro, conselho sábio de Pedro a nós, que ele diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha o que Pedro lembra. Lance sobre ele em orações, em súplicas. Não pare de orar e de suplicar ao Senhor, sempre agradecendo a Ele por todo o cuidado que Ele tem por você. E mesmo durante as tribulações, Ele tem guardado o teu coração. E aqui nós vamos para o verso 7, que é o verso principal, que diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que diz. É essa paz, queridos, que vai guardar. Essa alegria, essa paz. E a palavra de Deus tem que ocupar o nosso coração. Se isso acontecendo, vai trazendo descanso pleno para a alma e não há espaço para a ansiedade. Porque a ansiedade ela traz consigo o medo, a insegurança e a incredulidade. E tem um provérbio do sábio pregador que diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. A boa palavra é Cristo, que ocupa o seu coração. A paz que ocupa o teu coração. Ou poderemos dizer como o apóstolo do amor: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O medo vem por ocasião da ansiedade, mas a paz de Cristo, ela vai lançar fora todo medo. O amor de Deus vai lançar fora todo medo. Então nós temos que entender que nós temos que buscar o reino de Deus, sua justiça. Permita o seu coração ouvir o Evangelho. Reflita
sobre aquilo que você tem passado e procure ocupar sua mente do reino de Deus e da palavra de Cristo. E aí você terá paz. E aí você estará guardado da ansiedade, porque a paz de Deus ela vai ocupar o seu coração e não haverá espaço. E por mais que a ansiedade procure brotar, que ela vai brotar em maior ou menor grau na sua vida, mas lembre-se, é a paz de Deus que vai guardar o seu coração. E você deve lançar as suas orações e súplicas aos pés do Senhor, lembrando sempre de que é na oração que você expressa, ali naquele momento, com palavras sinceras de coração curvado, a sua dependência do Senhor. Você sempre depende dele, só que na experiência você tem que experimentar isso na sua vivência, no seu coração. Você precisa passar por isso, experimentar a paz de Cristo na caminhada. E como foi dito, você só experimenta a paz no meio da tribulação. Você percebe que a paz sempre esteve lá no meio da tribulação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.